Olá, pessoal! Eu sou aqui do projeto Trocando Histórias em Rede e a gente vai iniciar uma série de debates aqui na plataforma do Instagram. E para poder comentar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar dois dos principais coordenadores do projeto Trocando Histórias em Rede, ok? Primeiro eu vou começar aqui com Mariana Licurgo, eu vou chamar ela aqui para a live aqui também. Só um momentinho. Oi, Mari, tudo bem? E aí, bom dia. Tá conseguindo me ver? Tô Ixi, sim, deixa sua eu... câmera que tá virada, se eu não me engano. Só um momentinho, deixa eu consertar aqui. Problemas técnicos de início para quem está iniciando uma live. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Ok, perfeito aqui então. Então, pessoal, estamos aqui no projeto, no Instagram do Projeto História, Trocando Histórias em Rede, e aí eu tenho a honra de apresentar a Mariana Licurgo, que é uma das idealizadoras do projeto, para poder contar um pouquinho sobre essa nova fase do ciclo de debates. Então, para a gente poder saber um pouquinho, entender um pouquinho da trajetória da Mariana, eu vou falar para vocês. Ela é bacharela em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela UNEB. Ela também atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras, o PPG-Afim, também pela UNEB. E atualmente ela tem estudado as representações discursivas da Guerra Civil Nigeriana, também conhecida como a Guerra de Biafra. Antes de a gente começar a falar um pouquinho, Mari, sobre o projeto, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua... Ai, nossa, caiu! Um Ah, pouco sobre a pesquisa que você desenvolve no PPG Afim. Então, a minha pesquisa, ela trata justamente dessa guerra de Biafra, mas a partir de um lugar das representações. Eu não trato diretamente da historiografia da guerra, eu trato de como essa guerra, como as pessoas tiveram acesso aos discursos sobre a guerra e o que esses discursos falavam tanto sobre os nigerianos quanto sobre os povos africanos em geral, assim, como é que esses discursos da guerra repercutem até hoje, tanto na literatura, com Chimamanda e Meu Sol Amarelo, Bushemecheta, que é uma outra autora nigeriana que eu trabalho também, com Destination Biafra, Bacana. e os discursos jornalísticos, que eu trabalho no momento com o New York Times e com o jornal Globo. Como esses discursos formaram uma ideia que se tem sobre a guerra, assim, sobre não só, como eu falei, não só sobre a guerra, mas como ele repercute até hoje, até dentro da Nigéria, há uma repercussão a nível de que a população Igbo, que foi a principal envolvida na guerra, há um certo distanciamento entre outros grupos, populacionais dentro da Nigéria em relação ao povo Igbo. Então, há uma questão como se a guerra fosse um problema só deles, né? Um problema nacional. Então, como é que essas representações ao longo da história, a guerra aconteceu há 30 anos atrás, quando a guerra completou 30 anos nesse ano, né, em 2020. Então, como é que isso, ao longo de 50 anos, foi fortalecido, foi fortificado, foram esses? E como é que você chegou ao seu objeto de pesquisa, Mari? Como é que você, quando você se interessou pela Guerra de Biafra especificamente? Assim, quando eu entrei no mestrado, eu tinha um outro projeto, uma outra ideia. Não tinha nada relacionado com África, na verdade. Eu queria trabalhar sobre negros brasileiros, como há esse discurso, especialmente em jornais, como é que eles são, como é que, por exemplo, uma notícia.
de um crime cometido por um branco é tratada de uma forma e de um negro é tratado de outra, como essa disparidade. E aí, porque o mestrado, a princípio, era um mestrado interdisciplinar, e eu sou da área de comunicação. E aí, Entendo. ao longo do processo, foi dito que o mestrado não era mais interdisciplinar, era um mestrado em História. Porque eu sou da primeira turma, e aí, na primeira turma, teve várias questões, já que o mestrado estava ainda se estabelecendo. E aí foi Entendo. dito que o mestrado era História. Então, eu tinha que ter um tema voltado para a área de História. Aí, um professor, ele me apresentou essa guerra, que eu não conhecia, e eu fiquei super pensando por que eu não conhecia isso. E aí perguntando a outras pessoas também, amigos meus, acadêmicos, historiadores também, que realmente não tinham noção, ou conheciam de ouvir falar, mas não sabiam da questão da guerra, ou nunca tinham realmente ouvido falar, como foi o meu caso. E aí, a partir Caramba. logo no início do mestrado, já veio esse tema para mim. E eu comecei a estudar e hoje eu estou completamente encantada pelo tema e envolvida com as questões. Nossa, que bacana. Então, assim, para a gente poder retomar um pouquinho sobre o tema da nossa live, fala um pouco para a gente sobre o projeto Trocando Histórias em Rede e os impactos que vocês observaram durante a execução do projeto. Então, esse projeto eu sinto que foi um achado, assim, que foram almas que se encontraram para criar isso, para desenvolver isso. Porque eu sinto que tinha uma vontade individual de cada um de fazer algo importante, de fazer algo que elevasse a nossa situação enquanto acadêmico, que discutisse questões importantes nesse momento de incerteza. A gente desenvolveu, sentou mesmo e pensou do zero, assim, desde o nome, que a gente não tinha ideia, e foi criando, um sugerindo uma coisa, outro sugerindo outra, e em meio a embates a gente foi chegando em acordos, né? Até convidados, como seria, porque eu sinto que a princípio a gente tinha uma questão de ser algo, não ser algo menor, mas ser algo mais dirigido ao nosso público de fato, assim, a quem estava ao nosso redor, os nossos colegas de mestrado, enfim. E ao longo do projeto, do processo todo, eu sinto que houve um momento de revisão cotidiana. Tudo que a gente fazia, da nossa primeira mesa para a nossa terceira mesa, eu sinto que teve uma disparidade, assim, porque a gente foi construindo. É nesse processo de construção mesmo. A gente ia fazendo e ia avaliando. A gente tem muito esse senso crítico de vamos sempre estar melhorando. A gente não tem essa coisa de estamos bem, pronto, vamos ficar. A gente tem sempre essa questão de vamos ficar melhorando, vamos ficar criando novas ideias, novas coisas. E eu sinto Bacana. que isso é um ponto muito importante assim da nossa convivência. Porque tanto que a gente não imaginava, por exemplo, que outras pessoas de outras de pessoas até de fora do estado que participaram, assim, como ouvintes, que a gente nem fazia ideia como é que essa informação desse evento, que a gente achava tão nosso, tão pequeno, chegou em outros lugares. Nossa, Então, a repercussão do público fez com que a gente também se empenhasse mais em olhar para outros lugares e pensar como é que esse projeto de fato poderia estar agregando, assim, não só para a gente, para os nossos, mas como é que a gente poderia ampliar isso, tornar a discussão mais ampla, uma discussão que envolvesse outros temas também, não só os que a gente estava acostumado. Então, eu sinto que foi uma experiência, tem sido, né? Tem sido uma experiência muito gratificante bacana. mesmo. E o que você achou dessa recepção do público? Vai dar um gás para ter novos ciclos de debates? Como é que vai ficar a situação para os próximos meses?
A gente espera que sim, assim. Logo de início, a gente sentiu como o público começou a vir pequenos feedbacks, assim, de pessoas mais próximas, falando do evento, pô, que massa a ideia. A gente ainda nem tinha iniciado, de fato, a primeira mesa, as pessoas já estavam dando esse apoio, assim, a gente conseguiu apoio da instituição também, que era uma coisa que a gente almejava, apoio da instituição a nível de fazer de uma forma mais acadêmica mesmo, uma forma mais clássica, com certificado, essa coisa tudo meio burocrática mesmo. Mas era uma coisa que a gente almejava. E depois a gente também recebeu apoio de instituições como a NPG, por exemplo, a BPN, que se disponibilizaram. Tivemos palestrantes deles, sabe? Então, eu também, no final, né, você colocou o feedback no formulário, e a gente leu depois, né, esse feedback, para saber realmente o que o público pensou, como ele se sentiu durante o lançamento, e só lembro de coisas muito positivas, muito boas dele. Bacana. Então, Mari, eu agradeço a sua participação aqui. A gente vai falar um pouquinho agora com o Manuel Lordello, que vai falar sobre os próximos passos aí do projeto Trocando Histórias em Redes, agora na plataforma do Instagram. Muito obrigada por estar Obrigada compartilhando a com a vocês. gente todos esses apontamentos sobre o projeto e também um pouco da sua pesquisa. Tá bom? Muito Muito obrigada a obrigada. Até a vocês. Tchau, próxima. tchau. Então, pessoal, agora eu vou chamar o Manuel Lordello, que também é um dos coordenadores do projeto, para falar um pouquinho sobre essa nova fase aqui no Instagram. Só um momentinho. Oi, Manuel, tudo bem? Olá, tudo bem, Então, Bruno? Dai, eu li Bruno aqui embaixo, Thaís. é porque o Bruno está bem Tudo. participativo aqui no chat. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento. E falar um pouquinho sobre o Manuel, que também é mestrando no PPG Afim. Mas para a gente poder entender um pouquinho sobre a trajetória dele, eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês. Então, o Manuel, ele é... Só um momentinho, deixa eu pegar meu script aqui. O Manuel, ele é licenciado em Belas Artes pela Universidade Federal da Bahia. Ele também é mestrando no programa de pós-graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras, que eu acredito que foi o elo que nos colocou aqui nesse momento. E atualmente ele pesquisa no mestrado sobre as representações monstruosas no imaginário popular, né? Fazendo uma alusão à pesquisa sobre a manifestação cultural das caretas da localidade de Caixa Pregos, no município de Veracruz, na ilha de Taparica. Então, Manuel, antes de a gente começar esse bate-papo, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando poderem conhecer um pouquinho mais sobre você, fala um pouquinho sobre a sua pesquisa e sua trajetória acadêmica e como esses caminhos te levaram até onde a gente está hoje aqui na plataforma do Instagram. Bom dia mais uma vez, Dai. Bom dia o pessoal aqui do chat. Bom ver algumas pessoas aqui da nossa turma também participando. Bruna, que eu citei no começo, também faz parte aqui dos coordenadores e idealizadores desse projeto, né? A gente tem aqui essa equipe que está se formando, se desenvolvendo, para a gente estar repensando aquilo que Mari falou, de como esse projeto pode criar novas perspectivas. Bom, minha pesquisa, surge como proposta já de desenvolvimento de um trabalho que eu fiz em minha graduação, dei continuidade num processo de especialização em arte, educação, culturas brasileiras, onde eu estudava a monstruosidade como um processo desse imaginário popular. Eu não venho da história, minha graduação é em artes, como você citou aí, então eu fazia essa análise dessas representações através das artes, né? Comecei falando um pouquinho de cinema, de como o cinema representava esses seres monstruosos,
E nessa especialização eu comecei a pontuar os monstros dentro da cultura popular. E já no finalzinho desse processo na especialização, eu cheguei em um insight fazendo essa comparação com elementos da cultura popular de manifestações culturais vivas, a exemplo das máscaras das caretas de caixa-pregos. E aí, quando teve a proposta do PPG Afim, dessa pesquisa multireferendada em História, eu fiz essa proposta para dar continuidade aí nessa pesquisa sobre esses seres monstruosos e como eles são representados enquanto elementos históricos. Então aí, agora eu já tenho uma nova perspectiva para entender essas representações dentro de um viés histórico, entendendo e utilizando alguns referenciais da própria história. Entendo. E como você chegou a essa manifestação cultural das caretas em caixa-pregos? Como é que você chegou até eles para iniciar essa pesquisa? Eu já tinha uma vivência pessoal com a comunidade de caixa-pregos. É uma comunidade que eu vivenciava durante minha infância, participei também ativo enquanto participante dessa brincadeira das caretas. E foi mesmo um insight de estar tentando entender, a partir dessas teorias que eu trazia da universidade, essa vivência dentro dessa manifestação. Que bacana. Então, a pesquisa já veio, além de uma vivência dentro da graduação, também uma vivência pessoal. Muito bacana, Isso. Viu, Manuel? Então, para a gente poder dar seguimento ao que a gente tinha planejado aqui para a live de hoje, fala um pouquinho para a gente sobre os próximos passos agora do projeto Trocando Histórias em Rede, agora aqui na plataforma do Instagram. O que vocês pensaram aí para esse novo momento do projeto? Vem muito a partir desse retorno que a gente teve do nosso público mesmo, como o Mari trouxe aqui. A gente fez esse processo de avaliação, tivemos um retorno muito interessante do público, da gente entender como é importante esses diálogos dentro da comunidade acadêmica, né? A gente sabe que, como a gente discutiu ao longo do nosso trajeto aí desses ciclos, estamos em isolamento, mas nossas atividades acadêmicas não estão. A gente segue com o mesmo prazo, segue com o mesmo calendário e temos que produzir. No entanto, a gente acredita, às vezes, tem a noção de que o processo de escrita de dissertação é um processo muito individual, que a gente está ali escrevendo direto, mas acredito e acreditamos que esses diálogos acadêmicos são extremamente fundamentais para o nosso desenvolvimento, né? Então, seja nesses eventos acadêmicos, seja nos encontros casuais, nos corredores da universidade, seja no encontrinho pós-aula, num barzinho, que também a gente está ali produzindo conhecimento, não é, Jo? Verdade. Joelma aqui, que fazia parte do meu grupo ali, em que, estando sem esse processo de diálogo, a gente pensou e viu como isso é importante dentro da pesquisa, a gente está nesse processo de incentivo, né? Quando a gente fala, quando a gente se posiciona, quando a gente escuta, quando a gente vê outra perspectiva, a gente consegue, de certa forma, ter um incentivo para desenvolvimento de nossa pesquisa. Então, pensando em dar continuidade no projeto Trocando Histórias em Rede, que aconteceu nesses 3 ciclos, dentro de uma característica mais acadêmica, a gente pensou em trazer aqui para a página do Instagram, nesse formato mais dinâmico, mais interativo, mais descompromissado, entre aspas, como se fosse até mesmo um bate-papo num bar com os nossos colegas, porque a gente entende que esse momento que a gente fala e que a gente escuta pode ser produtivo dentro de nossa pesquisa. Então, pensamos aí, esse aí, qual é a sua história, que parte um pouquinho dessa dinâmica que você fez aqui hoje, da gente estar falando desse nosso processo de pesquisa e está relacionando com alguns temas vigentes, temas propostos, temas que vão aparecendo ou temas que nossos convidados propõem. Então, a gente está pensando em dar continuidade no projeto Trocando Histórias, nesse novo ciclo que a gente nomeou como E aí, qual é a sua história? Que tem como objetivo também estar compartilhando essas experiências dos pesquisadores, das pesquisadoras, né? Sobretudo nos trabalhos mais multireferendados na área da história. E aí também tem esses trocadilhos que a gente já faz desde o primeiro nome ali.
Então, muito bacana, Manuel. Essa nova fase do projeto promete, então, contar as experiências dos pesquisadores, seja ela no próprio processo de desenvolvimento e construção das suas pesquisas, e também trazer visibilidade que o processo da escrita, ele é um processo árduo, ele é um processo complexo, e ele precisa também ser visibilizado para que as pessoas entendam que a produção científica ela se faz também com muito sacrifício, mas também com muito bom humor, com essa coletividade, e é importante que a gente faça a divulgação disso. Então, pessoal, que vocês possam estar acompanhando as próximas lives nas próximas semanas, onde a gente vai estar entrevistando uma série de pesquisadores, onde eles vão estar dizendo suas dificuldades, seus avanços, e também um pouco de como o processo de pesquisa também pode ser divertido, pode ser um pouco engraçado e também enriquecedor. Então, eu espero vocês nas próximas lives. Eu agradeço aqui o Manuel e a Mari Licurgo por esse momento de flexibilização para poder mostrar e encarar essa nova fase do projeto. E eu agradeço a todos vocês que estão assistindo a gente agora e aguardem, porque vai ter muita novidade por aí nos próximos dias. Okay? Muito obrigada, até a próxima. Esse retorno do público, Dai, também, assim, né? Muito interessante a gente estar aqui. A proposta de trazer, justo para ocupar o Instagram, é mesmo a gente ter essa interatividade, poder, o processo de, numa futura live, chamar uma pessoa que está no bate-papo participando, criar esses diálogos mais dinâmicos. Então, eu reforço aqui e pedir para as pessoas que estão vendo agora, a live também vai ficar gravada, que estiverem vendo depois, tiverem propostas para apresentar, porque a proposta justamente é essa, criar essas trocas. Então, agradeço esse momento aqui hoje pela manhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Então, finalizamos aqui com o Manuel. Eu espero encontrar vocês nas próximas lives sobre o projeto Trocando Histórias em Rede e também contar com a participação de vocês, também dividindo um pouco as suas experiências e suas histórias sobre esse processo de construção e desenvolvimento da pesquisa acadêmica, ok? Tchau para vocês, até a próxima!